Muito bem, estamos começando mais um boletim agora para a gente falar um pouquinho do mercado do boi. Mercado do boi que teve aí uma valorização significativa nas últimas semanas, mas os frigoríficos conseguiram alongar suas escalas e deu uma estagnada aí na formação dos preços. A gente vai conversar agora com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. O Caio que está de olho, obviamente, nos números, na oferta, na demanda e principalmente na precificação da arroba do boi, principalmente por conta do aplicativo AgroBrasil. Ele está lá com o aplicativo na mão, acompanhando toda a evolução dos negócios. Caio Junqueira, meu amigo, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, nos ajude a entender essa movimentação. Parece que deu uma brecada aí na evolução dos preços, Caio. O que aconteceu com o mercado? Fala, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar aqui com vocês de novo. Então, Alexandre, fazendo uma retrospectiva aí desses últimos 30 dias, eu acho que a gente precisa tentar entender qual foi o principal drive que puxou realmente, que deu essa valorização no boi, e o porquê dessa valorização não ter continuado, né? Então, no nosso entender, nesses últimos 30 dias aí, nós tivemos um boi, usando São Paulo como média, que vinha tentando os R$300, era um boi que estava entre 300 e 310 aí, 300, 315 aí para um boi China, chegaram a comprar boi até 310 para o mercado chinês, né? Frigoríficos exportadores habilitados chegaram a ter essa marca aí de 310. Chegamos a ter um ou outro negócio aí de mercado interno de 290, que foi o Vale que nós tivemos, falando isso de 30 dias atrás, e de repente nós tivemos uma estilingada na arroba e chegamos a ter até a semana passada. Essa semana ainda não houve o registro, mas semana passada a gente viu vários registros aí para dentro do aplicativo de um animal China direcionado para a indústria habilitada China de R$330. Então a gente teve um contexto aí, a grosso modo, de um boi que deu um solavanco aí de R$30. E acho que o principal papel do aplicativo, né, dessa economia compartilhada, dessa geração de dados compartilhados ali, que funciona de forma muito parecida com o Waze, né, de estrada, que é as pessoas ali dentro jogando as suas informações para a gente tentar pegar o melhor caminho. Então, o que a gente consegue rastrear do aplicativo, e acho que é o que tem de mais importante ali dentro, é tentar entender qual foi o principal motivo dessa alavancada de R$30, né, em média aí R$30, e de tentar adivinhar ou tentar traçar se o mercado ainda tem força para ganhar novos R$20, ou mais R$10, ou mais R$30 que for, ou mais R$50 que for, ou não, o mercado não tem essa força de ganhar. Então, o que a gente traz hoje aqui no estúdio aí de vocês, Notícias Agrícolas, justamente esse parâmetro. Nós tivemos um movimento de alta expressiva no boi, aí, praticamente R$30 para dentro do estado de São Paulo, usando como média, mas nós tivemos também uma alta considerável no dólar, de mais ou menos 12,5%, se a gente considerar um dólar aí de 4,80, mais ou menos onde estava esse vale há um mês atrás, coincidentemente ou não, com aquelas cotações de boi também ao redor de R$300, e hoje nós temos um dólar aí ganhando quase 1%, saindo a 5,45 atualmente, o primeiro vencimento, que é de agosto, que vence agora dia 30. Então a gente teve aí 12,5% de alta no dólar, consequentemente nós tivemos mais ou menos 10% de alta no boi, usando São Paulo como média, e de repente a gente encontra um contexto hoje, aí dia 12 de julho, com escalas de modo geral, e vamos usar São Paulo como média, de modo geral, extremamente alongadas. Então a gente tem indústria que está comprando boi o dia 1º de agosto, dia 2 ou 3 de agosto. Então, o relatório que a gente traz aí, que vocês vão mostrar, deixa muito claro que a gente tem passado um 2022 com mais oferta, um 2022 mais abundante em termos de oferta de boi, não só de boi, mas em termos de carcaças aptas a virem para o abate. E essas carcaças contemplam vaca, descarte, vaca terminada a confinamento, novilha, descarte, novilha terminada a confinamento, primípara,
e boi gordo a pasto, a semi ou até mesmo a confinamento, mas um horizonte muito claro para nós aqui ao analisarmos esses dados do aplicativo AgroBrasil, é um horizonte muito claro de mais oferta no contexto geral, não só para dentro do estado de São Paulo, mas também a nível nacional, em termos de média de escalas a nível nacional. Ô Caio, o que você tá dizendo para a gente então é que as exportações acabaram sendo um balizador importante aí para essa alta dos preços, só que a partir do momento que o frigorífico conseguiu oferecer mais e apareceu o gado, eles conseguiram alongar as escalas. Daí deu essa travada nos negócios a partir de agora. Agora, essa questão que você traz para a gente, a questão das escalas maiores ao longo do ano aí, o que indica maior oferta, é uma tendência ou é um fato consolidado já? Temos, de fato, uma maior oferta a ser colocada no mercado ao longo de 2022? Ô, Alexandre, eu considero um fato consolidado. A gente já terminou aí o primeiro semestre. Os dados que nós vamos apresentar para vocês são dados até o dia de coletas de registros, até o dia 11/7. Então, assim, uma semana corrida já dentro já do segundo semestre. E a gente vem nesse contexto de escalas maiores ao longo de 2022, já no primeiro semestre. Dificilmente esse contexto mude aí ao longo do segundo semestre de 2022. Então, eu venho batendo na tecla, eu estou com essa ideia muito em cima da leitura que o próprio aplicativo consegue dar para nós, dessa economia amarrada, né, essa economia entrelaçada, onde um ajuda o outro. Então, esse contexto tem nos dado essa dinâmica aí que a gente enxerga, que é óbvio que a gente vai ter oscilações, existem os dentes de cachorro, falta um pouco de boi num período, o pessoal senta um pouco mais na oferta, igual sentou naquele boi de R$300, então que você tem as oscilações de dente de cachorro, mas sempre que você tem uma alta expressiva na arroba, quando chega num patamar que parece que o pecuário se sente mais confortável, a oferta realmente aparece, as escalas voltam a se alongar. Então, as coisas precisam mudar, lógico que a gente está falando de um futuro, e o futuro a Deus pertence, é muito complicado da gente analisar, mas eu acredito que a gente deve passar por um 2022 com mais oferta de carcaça ao longo do ano, realmente ao longo do ano. Eu acho que esse contexto, essa dinâmica que a gente já viu acontecer no primeiro semestre, provavelmente a gente vai carregar essa dinâmica também para o segundo semestre. A gente precisa lembrar que a gente tem ração cara, a gente tem reposição cara, a gente tem milho cara, mas isso a gente já está carregando dentro do primeiro semestre, entendeu? Então, no primeiro semestre a gente já carregou todo esse contexto e veio carregando também o contexto de mais escala, de mais oferta, de mais carcaça pronta para sair, para atender o mercado. Então, provavelmente esse contexto, essa dinâmica deve permanecer ao longo também do segundo semestre. É óbvio, por isso que a gente bateu primeiro no dólar, né, que a gente teve essa alta expressiva no dólar de 12,5%, então a gente precisa ficar muito atento também ao patamar do dólar e suas dinâmicas, que é extremamente complicado a gente tentar adivinhar, porque você tem guerra, você tem crise acontecendo nos Estados Unidos, você tem taxa de juros agora subindo nos Estados Unidos de forma galopante, uma coisa que a gente não via há 40 anos, então são dinâmicas extremamente difíceis da gente analisar, que mudam o patamar do dólar e, consequentemente, pode mudar também o patamar do preço da arroba, que foi exatamente o que a gente viu acontecer nesses últimos 30 dias. Mas dentro de toda essa dinâmica, a gente acredita realmente que a gente vai com uma oferta um pouco melhor também ao longo do segundo semestre. Muito bem. Enquanto você falava aqui, a gente rodou a artezinha que você mandou para a gente. Vou pedir para o Christian, nosso editor, colocar de novo no ar aqui para a gente ver. Qual? Do Brasil ou São Paulo? Comparativo de escalas do Brasil. De janeiro até julho, você estava explicando que é até ontem, né, Caio? Esse preço, essa escala é até ontem, é isso? Essa escala é até ontem, né? Foi até o dia de ontem que nós fizemos esse compilado. Você vê no horizonte aqui, na linha horizontal de baixo,
são dias úteis corridos, a gente não deu conta de transgredir isso, até a gente vai conseguir fazer, mas como foi rápido a ideia, a gente não deu conta de transgredir isso em meses, mas são dias úteis. Então a gente tem o início como D1, que é o primeiro dia útil do mês de 2022, e o último dia aqui, que são ao redor um pouco mais de 127 dias úteis, que equivale ao dia de ontem. Então a gente tem esse contexto, essa arte que mostra de cima para baixo, né? O ano 2022 é o primeiro e o ano 2019 é o último. A gente nota que mesmo no contexto da escala nacional, que seria uma média entre todas as coletas do estado de São Paulo, Minas, MT, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rondônia, então mesmo nesse contexto onde a gente apura uma escala média nacional, a gente nota realmente que praticamente hora nenhuma, 2022 ficou abaixo ou com menos escala que todos os outros anos. Então eu peço para vocês prestarem atenção naquela tarja azulzinha ali, que é referente ao ano de 2022, como ela de fato ela se distancia das demais faixas ali que representam os outros anos, o que comprova isso que o Caio está falando, que é um ano onde as escalas estão realmente mais carregadas aí. Isso é Brasil. Vamos ver o comparativo para as escalas em São Paulo também. Vamos lá. É isso aí. São Paulo é o mesmo contexto. O primeiro ano é o 2022, o último é o 2019. E a linha horizontal de baixo ali são os dias úteis corridos. A gente nota realmente que em algum período aí desse primeiro semestre, 2021 fica um pouquinho mais escalado, mas de modo geral, 2022 está sempre na frente, sempre com uma ampla vantagem, e isso, para mim, isso fica muito claro que é uma tendência que a gente deve continuar dentro de 2022. É muito difícil que essa tendência mude, por mais que a gente tenha talvez uma situação de confinamento que não seja favorável para a turma levar o boi para o confinamento, você tem essa janela da carcaça, né? Então a carcaça, se ela vir com confinamento, ela sai em 90 dias. Se ela não vir em confinamento, ela sai em 4 meses, em 5 meses, mas ela acaba entrando dentro do ano. Então esse relatório, para mim, fica muito claro que a gente começa o ano 2022 já com uma oferta de carcaça, né? E aí eu volto a afirmar, a carcaça ela pode ser macho, fêmea, na fêmea ela pode ser novilha, pode ser vaca descarte, pode ser vaca que está indo para confinamento, pode ser novilha primípara. Então você tem um contexto de mais saída de carcaça, de modo geral, para mim é muito claro. No primeiro semestre de 2022, a gente acredita que esse contexto deva permanecer ao longo do ano aí de 2022, que vai muito de encontro com aquela história sobre virada de ciclo. Não é um negócio que a gente estuda muito aqui, mas tem muitas pessoas falando sobre virada de ciclo, sobre o bezerro estar um pouco mais barato já, porque você já tem uma abundância já de mais oferta de bezerro, você teve uma retenção de vaca já nesses últimos 3, 4 anos, então tudo indica realmente isso, né? Muito bem. Bom, a gente falou da oferta e essa tendência de uma maior oferta ao longo de 2022, oferta de animais. Mas e a demanda, Caio? Até então, a exportação tem sido o fiel da balança e o diferencial aí de justificativa para segurar preços em patamares mais elevados. Vai ser assim no segundo semestre? Podemos incluir a demanda interna como um divisor aí para o segundo semestre? Enfim, como é que você analisa a demanda, tanto externa quanto interna, Caio? Alexander, só fazer um parênteses, depois a gente vai colocar de forma gratuita, é óbvio, todos esses 2 estudos ali dentro do aplicativo AgroBrasil, e a gente vai disponibilizar para o pessoal fazer o download desses arquivos. Então vai estar disponível ali dentro do aplicativo. Legal. Voltando dentro do aplicativo AgroBrasil, voltando ao que você me perguntou, a gente termina um ano 2021, novembro e dezembro, com altos patamares de exportação para a China, e começa também e entra dentro do ano de 2022 com patamares elevados de exportação.
Então, o que tem nos salvado a pele, o que tem salvado a pele do Brasil em termos de ter mantido o boi nesse bom patamar de preço, sem dúvida nenhuma, são as exportações e, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe é o que a gente exporta para a China e Hong Kong junto. Então, você tem aí, dentro do contexto de exportação, a China versus Hong Kong fazendo aí 60 e poucos por cento do que a gente faz, entre 55 e 60 e poucos por cento. Então, sem dúvida nenhuma, quem tem salvado o couro nosso aí tem sido exportação e, consequentemente, tem sido China versus Hong Kong. Já falei aqui, torno a repetir, eu acho que a gente está chegando no ápice do que a gente consegue exportar, o ápice do que a China tem de demanda para nós. A gente tem todo um contexto de melhora de rebanho suíno, a gente tem todo um contexto lá na China, né? A gente tem todo um contexto de hábito alimentar que leva décadas para se mudar. Então a China tem esse hábito alimentar muito voltado ao suíno, passou por essa crise de descarte de fêmea por conta da gripe suína, e isso já é passado, já tem um rebanho super bem estabelecido, consegue inclusive fazer exportação. Então, quer dizer, a dependência da China para a nossa carne, ela está estabelecida, ela está pelo menos estabilizada. Não acredito que ela vá explodir em termos de consumo. Então, China, se permanecer da forma que está, a gente precisa dar graças a Deus. A gente vem passando por uns perrengues. A gente tem atualmente lá esse processo de lockdown em algumas cidades importantes na China, umas abrem, outras fecham. Tem sempre uma notícia lá, parece que é para pôr o pé nisso, então a gente tem que também ficar atento, mas eu acredito que a China permaneça ao longo de 2022 da forma que ela começou. Se acontecer alguma coisa, eu acredito que seja ela diminuir e não aumentar. Então esse é o contexto para mim do mercado externo. O mercado interno, a gente está num desenho de melhora, realmente a gente tem um desenho de melhora, os dados que a gente pega do governo são dados animadores em termos de desemprego, né, diminuindo a taxa de desemprego. Então, quer dizer, o Brasil, a economia do Brasil real tem gerado mais emprego, isso tem gerado mais recursos para dentro do mercado interno, consequentemente, teoricamente, a gente teria um mercado interno um pouco mais fortalecido. O problema disso tudo é que a gente passou por um processo inflacionário, e quando a gente passa por um processo inflacionário onde tudo encarece, o dinheiro acaba perdendo tração, acaba perdendo força. Então, a população brasileira, de modo geral, além de estar endividada, ela também está com uma tração, ela tem uma força motriz menor em termos de consumo, de tentar gastar. Então, a gente tem uma ideia que isso vai melhorar, principalmente agora no segundo semestre, você tem eleição, você tem todo esse processo onde circula mais dinheiro, mas, por outro lado, você teve esse processo inflacionário que fez a população perder, entre aspas, dinheiro, né, o poder de compra. Isso remete ao consumo de carne. Tanto é que a sazonalidade do mercado interno ela é sempre de alta nas viradas do mês, com a entrada de salário, e esse mês deixou a gente de orelha muito em pé, porque foi o primeiro mês onde, nesse período de sazonalidade, a gente espera uma alta no atacado, o atacado recuou. Então, quer dizer, é uma luz bem amarela aí para nós tentarmos analisar direito aí essa demanda do mercado interno. A gente acredita que melhora, mas o poder de consumo da população, de modo geral, no Brasil, diminuiu muito por conta desse processo inflacionário que a gente passou e tem passado, né? Quer dizer, essa melhora ainda não está consolidada, né, Caio? Como você lembrou, o mês de julho começou aí com um recuo no consumo do atacado. Isso principalmente no começo do mês, né? Foi o primeiro mês que nós notamos isso, pelo menos no ano 2022, eu não me recordo, pelo menos, dessa virada de mês, o atacado ter recuado ao invés de ter subido. E isso também ajuda a estagnar esses patamares de preços, então, Caio, para o boi? Exatamente. Você teve uma indústria, a indústria pequena, ela fica muito na sombra dos exportadores. Então, no contexto desses últimos 30 dias, o dólar
deu uma baita oportunidade para essas indústrias travarem, fazerem os seus hedges cambiais para exportação. A indústria exportadora veio limpando o que tinha de bom e a indústria pequena teve que correr atrás. Quem faz mercado interno teve que ir pagando sobrepreço para ela poder abater aquele animal. E hoje ela sai com aquela carne, teoricamente uma carne mais cara. Então foi isso que aconteceu. Ninguém quis queimar a carne mais cara, ninguém quis abaixar o preço, o mercado interno não aceitou consumir aquela alta que teoricamente a indústria quis passar e o jogo continua. Então hoje você tem de modo geral, estoques esperando o consumo melhorar, que são essas indústrias de mercado interno, e você tem uma oferta vindo, né, uma oferta grande vindo, tanto é que as escalas são reflexo disso, né? Então, quer dizer, está complicado, o mercado está bem difícil, é diferente quando você pega um ano, quando você vem com um contexto de pouca escala, de modo geral, e de repente o mercado precisa subir preço para achar o boi, sobe o preço e não faz escala, então você começa a galgar, você começa a pôr degraus de alta, que são mais sustentáveis do que de repente sumir a oferta de uma vez, igual sumiu há um mês atrás, e de repente o frigorífico vem, paga 20, 30 reais a mais e de repente faz 40 dias de escala. Então, quer dizer, é nítido que a gente encontra sempre um pouco mais de oferta no mercado, né? Boa, Caio. Bela análise. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre e quem quiser participar do aplicativo AgroBrasil, faz o quê, Caio? Tem que baixar o aplicativo, procurar AgroBrasil com Z no final, né? Brasil a gente escreve com Z no fim. Nas duas lojas, está lá de forma gratuita, só entrar, baixar, fazer o download lá, depois que a pessoa tiver interesse, ela faz o cadastro dela para ganhar alguns dias a mais de trial. Mas o aplicativo está lá, adianta aqui de antemão para vocês, ainda nem foi o lançamento oficial, mas a gente está com o aplicativo rodando coletas também no Paraguai. No dia de ontem a gente teve bastante registro de milho já no Paraguai, a gente já teve bastante registro de boi, de novilha no Paraguai, então o aplicativo está aí se internacionalizando. O primeiro passo aí é realmente aqui para o país vizinho, é um país que faz divisa com a gente, tem um rebanho legal ali, tem muito brasileiro com fazenda ali no Paraguai. Então agora a gente, dentro do aplicativo, a gente tem esse contexto também de enxergar de forma mais macro ainda as commodities de modo geral, não só o boi, como está sendo negociado lá no país vizinho, as vacas, novilhas, a reposição, quanto que vale um bezerro hoje no Paraguai, mas também soja, milho. Então, o aplicativo AgroBrasil, já passando para vocês de antemão aí, se internacionalizando, o primeiro país aí é o Paraguai. Não foi o lançamento ainda oficial, mas quem abaixar o aplicativo ou quem fizer a atualização que está nas duas lojas lá do aplicativo, já consegue enxergar também negociações que são registradas ali no país vizinho nosso, no Paraguai. Legal. Então, em primeira mão aí para vocês, aplicativo AgroBrasil, também agora no Paraguai, se internacionalizando. Muito bem, Caio Junqueira, meu caro, muito obrigado, viu? Parabéns aí pelo trabalho e volte sempre, Caio. Obrigado a todos, uma boa tarde aí, bons negócios a todos. Valeu, Caio. Tá aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes do mercado do boi e principalmente questionando aí a questão, o fato das ofertas de animais estarem dificultando uma evolução mais rápida dos preços. A gente viu pelo gráfico, né, que o Caio mandou ali para a gente, que ao longo de 2022, até ontem, as escalas de abate foram bem alongadas, bem significativas, principalmente quando a gente compara com outros anos de produção até 2019. Bom, vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro em São Paulo. Agosto, R$ 325,55, com alta de 0,09%. Setembro, R$ 329,40, subindo 0,17%. Outubro, R$ 330,35, alta de 0,09%. E olha aí o indicador CPEA subindo forte ontem, 2,79%,
a R$ 334 por arroba, acima inclusive do vencimento outubro. O indicador, portanto, trazendo aí uma diferenciação na formação dos preços da arroba. Muito bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, continue com a gente, daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.